Olá, na aula de hoje vamos aprender sobre as técnicas de biologia molecular e as suas aplicações. Na biologia molecular, a gente pode trabalhar com três classes de moléculas diferentes: o DNA, o RNA ou as proteínas. E até mesmo a gente pode trabalhar com organismos vivos. Então, essa aula ela vai ser dividida em quatro partes. Na primeira parte, a gente vai analisar como se trabalha, quais as técnicas são usadas para se manipular o DNA. Depois, a gente vai fazer o mesmo com o RNA e depois as proteínas, para, por fim, falar sobre as técnicas de clonagem, onde se trabalha com organismos vivos. Então, como eu disse, para iniciar, vamos falar sobre as análises de DNA. De todas as técnicas utilizadas dentro da biologia molecular para se trabalhar com DNA, a mais comum, a que praticamente todos os laboratórios de biologia molecular fazem rotineiramente, é a técnica de reação em cadeia da polimerase, também conhecida pela sigla PCR. Essa técnica ela possibilita que uma sequência de DNA seja amplificada em muitas vezes. Mesmo se só existir uma fita de DNA com aquele DNA de interesse, ou se esse DNA está em uma mistura muito complexa com várias outras fitas ali, essa técnica ela permite você isolar apenas uma sequência de interesse e amplificar ela milhões de vezes, o que torna mais fácil a manipulação desse DNA e a identificação em várias outras técnicas. Ela é amplamente utilizada desde a pesquisa básica ou em medicina forense, até mesmo no diagnóstico de doenças genéticas infecciosas. Então, basicamente, trabalhar. Por que é importante você ampliar o DNA muitas vezes? Porque quando você trabalha com uma única fita, é muito mais difícil e muitas outras técnicas requerem inicialmente se fazer uma PCR antes de que as próximas técnicas elas consigam ser aplicadas ou até mesmo o sequenciamento do DNA, identificar a sequência de DNA. A reação em cadeia de polimerase, ela requer a presença de alguns reagentes, alguns ingredientes para que ela aconteça. O primeiro, obviamente, é o próprio DNA, que contém a região de interesse, a região que vai ser estudada, amplificada. Depois, para que essa região seja amplificada, precisa-se dos primers. Preste atenção que aqui eu estou falando primers e não primase. Não é a enzima que vai construir os primers como ocorre em uma replicação em célula viva. Na reação em cadeia da polimerase, os primers eles têm que já estar feitos, já estar prontos. E eles que vão indicar a região de interesse que vai ser amplificada. Você vai precisar de um primer antes da região e um primer depois, né? Aqui esse primer está aqui da direção, aqui a ponta 3' da fita de DNA, que é a ponta 5', né? Ela vai crescer aqui nesse sentido, e o primer que está na fita complementar vai na direção oposta, e esse centro aqui, que vai ser comum para as duas fitas, vai ser a região de interesse. Então, essa região representa a região que vai ser amplificada durante a PCR. E depois disso, também é necessário os nucleotídeos livres, os nucleotídeos que vão ser usados pela polimerase para alongar a fita que está sendo construída aqui, né? Esses nucleotídeos livres recebem o nome de DNTPs e vai ter que ter, né, obviamente, os DNTPs de adenina, timina, citosina e guanina. E, por fim, vai ser necessário uma polimerase especial que vai fazer o alongamento da fita partindo dos primers. E essa polimerase ela é especial
porque ela necessita ser termorresistente, ou seja, aguentar temperaturas altas. E o nome dessa polimerase é TAC polimerase, o TAC DNA polimerase, o TAC polimerase do DNA. Ela tem essa capacidade de aguentar temperaturas altas porque ela foi isolada a partir de bactérias que vivem nesses lagos quentes. Então, como a temperatura da reação pode chegar muito próximo a 100 graus, uma polimerase normal ela se desnaturaria e perderia a função. Então, a cada ciclo, seria necessário colocar novas polimerases, que era exatamente isso que acontecia quando essa técnica surgiu. Mas depois da descoberta e do isolamento dessa TAC, e ela não precisa ser renovada a cada ciclo. Você coloca ela apenas uma quantidade no início da reação e depois de vários ciclos ela ainda está intacta, ainda consegue fazer novos alongamentos na fita de DNA. Aqui só para dar uma visão geral, o que é que acontece durante a PCR? A PCR ela vai simular o que acontece numa célula normal quando está acontecendo uma replicação. Só que sem usar todas as enzimas que uma célula usa. Ela vai usar alguns processos físicos para promover, por exemplo, a separação das duas fitas de DNA. Então, em vez de haver uma enzima que vai separar as duas fitas, uma molécula que separa as duas fitas, para formar fita simples, se usa temperaturas altas para separar essas duas fitas. Depois, abaixa-se a temperatura até uma temperatura em que permita que o primer se conecte na fita simples de DNA e depois vem a TAC e vai alongar a região de interesse. A PCR funciona assim em etapas, em 3 etapas. E cada etapa acontece numa temperatura específica. A primeira etapa é a desnaturação, que ocorre a 96 graus Celsius, que é a temperatura em que as duas fitas de DNA se separam, as pontes de nitrogênio se quebram sem a necessidade de uma enzima para fazer isso. Com a separação das duas fitas de DNA formando fitas simples, proporciona um molde onde os primers vão se conectar ao DNA, aos seus locais correspondentes. Mas esses primers, para se anelarem ao DNA, eles precisam de uma temperatura mais baixa. Então, no ciclo seguinte, é chamado ciclo de anelamento, que pode ocorrer entre 55 e 65 graus, a temperatura do meio é abaixada para essa temperatura, né? Entre 55 e 65 graus, assim permite que os primers se conectem ao DNA. E depois aumenta-se um pouquinho novamente a temperatura para 72 graus Celsius, que é a temperatura em que a TAC polimerase ela vai, partindo dos primers, estender as novas fitas de DNA. Quando essa fita ela chega a um tamanho razoável, a temperatura ela novamente aumentada para 96 graus para que as duas fitas se separem e assim sucessivamente. O ciclo continua, né? Cada uma das etapas de desnaturação, anelamento e extensão. E novamente, desnaturação, anelamento e extensão, e esse ciclo ele pode se repetir de 25 a 35 vezes, ou até mais, dependendo do interesse, da quantidade de DNA que se quer replicar. Então, aqui está uma animação que mostra como que acontece. As duas fitas de DNA primeiro se separam, vêm os primers se conectam e, por fim, a TAC polimerase alonga o DNA. E esse ciclo vai se repetindo por quantas vezes for de interesse. Como o número de moléculas de DNA com esse ciclo ela dobra a cada ciclo, ocorre um crescimento exponencial. Se no primeiro ciclo começa com uma fita e produz 2 fitas de DNA, no segundo ciclo vai produzir 4, no terceiro 8 e assim sucessivamente. Então, rapidamente, se pode gerar, a partir de uma única cópia de DNA, pode-se gerar até bilhões de cópias de DNA. Esse processo, atualmente, ele é feito dentro de uma máquina, que a gente chama de termociclador, porque nesse aparelho se coloca, como vocês estão vendo aqui, as amostras em cada um desses
pendófilos ou desses tubinhos aqui nessa placa, você coloca um pouco de DNA e um pouco dos outros reagentes e, e se programa nessa máquina as temperaturas e o tempo que vai durar e quantos ciclos eles vão durar. Então vocês podem ver 95, 60 graus, 75 e 36 ciclos. Então isso vai proporcionar o aumento na amplificação do DNA muitas vezes. E esse DNA amplificado ele pode ser usado para vários outros experimentos, para vários outros fins e objetivos. Uma outra técnica que é utilizada muito comumente nos laboratórios de biologia molecular é a eletroforese em gel. A eletroforese ela pode ser usada, por exemplo, para se identificar se realmente os ciclos que se foram feitos durante a PCR, se eles deram certo ou não, você consegue identificar se foi amplificada a região de interesse fazendo um teste de eletroforese. Na eletroforese, ela separa o DNA com base no seu tamanho, utilizando a carga elétrica que o próprio DNA tem. O DNA ele tem carga elétrica negativa e esse gel, por onde o DNA passa e onde ele é separado, ele pode ser de dois tipos, poliacrilamida ou agarose, são os tipos mais comuns. Ela funciona basicamente assim, o gel funciona como se fosse uma esponja ou um filtro, em que você coloca em um dos lados as amostras de DNA de interesse, e nesse aparelho de eletroforese, de um lado vai ter uma carga positiva, aqui embaixo, e em cima a carga negativa. Como o DNA ele tem uma carga geral mais negativa, ele vai se deslocar desse lado aqui negativo para o lado positivo, né? As cargas opostas vão se atrair e esse gel ele vai deslizar dessa direção para essa direção, mais próxima da carga positiva. Com esse deslocamento, aquelas moléculas que forem maior vão ter mais dificuldade de atravessar o gel. E as moléculas que forem menores vão atravessar o gel com mais facilidade. Isso, depois de um tempo, vai fazer com que as moléculas de DNA se separem baseadas no seu tamanho. Aqui você pode ver como que se faz o gel, né? Você faz ele no laboratório também, né? Quando ele esfria, quando esse líquido ele esfria, ele se transforma em um gel e você aplica as amostras de DNA nesses pequenos pocinhos que são feitos, que estão em uma das extremidades do gel. Com o auxílio da pipeta, né? Você vai colocar amostras que sejam idênticas em quantidade. Cada pocinho desse é preenchido. E depois esse aqui é o aparelho da eletroforese com as cargas, que vai fazer com que esse gel filtre esse DNA. Quando você coloca isso em dependendo do corante que você utilizou, você coloca para observar em fluorescência, por exemplo, você vê, cada banda dessa vai representar, cada linha dessa vai representar um tamanho, um DNA que tem um certo tamanho. E comparando com uma amostra de DNA que você já conhece, você consegue determinar o tamanho. Então, cada linha dessa vai representar um tamanho, um peso molecular. E aqui você comparando as suas amostras com esse padrão aqui conhecido, você determina o tamanho das suas amostras. Então, qual o tamanho do DNA que tem suas amostras. Isso aqui você consegue observar ele variando ao longo do tempo, por exemplo, em funcionamento. E depois, uma das técnicas que pode ser utilizada para observar é aqui essa luminescência. Além da aplicação que eu já citei, existem outras aplicações diversas que a eletroforese pode assumir, como, por exemplo, identificar marcadores moleculares. Alguns marcadores moleculares eles vão ter um tamanho específico e outros vão ter outro tamanho específico. E nem todas as pessoas elas têm os mesmos marcadores.
E, então, eu consigo fazer testes de DNA, sim, eu consigo identificar. Nesse exemplo aqui, olha, eu coloquei uma escala aqui para identificar o tamanho de cada pedaço de DNA que tem uma amostra. Nesse exemplo, foi coletado um material genético em uma cena do crime e existem 3 suspeitos. E eu quero identificar qual dos suspeitos tem a probabilidade de ser o autor desse crime. O que é que acontece? Eu coloco aqui a escala, que é para eu saber, comparando, eu saber o tamanho, né? E aqui existem 2 marcadores. Nesse DNA do primeiro suspeito não tem esse marcador. No suspeito 2 e 3 tem sim o marcador. O que é que eu tenho que fazer aqui para identificar? A primeira coisa que eu consigo observar aqui é que o primeiro suspeito ele não estava na cena do crime. Não tinha DNA na cena do crime. Já o suspeito 2 e 3, eles têm probabilidade de ter estado na cena do crime, porque eles têm os marcadores de um DNA que estava lá. Como é que eu vou saber agora qual dos dois é o autor do crime com base nessas evidências que a gente tem aqui? Como o suspeito tem o marcador 1 e o marcador 2, da mesma forma que o DNA do crime não tem o marcador 2, só tem o marcador 1, então eu posso dizer com uma certa segurança que o autor do crime é o suspeito número 3, porque ele que tem o DNA que é semelhante ao DNA na cena que estava na cena do crime, né? Para se ter uma certeza quanto a isso, normalmente se analisa muito mais do que só apenas 2 marcadores. São uma quantidade muito grande de marcadores moleculares que se analisam quando se vai tentar identificar a autoria de um crime com base em provas de DNA, né, provas de material genético. Uma outra técnica também se utilizada para manipular o DNA, para trabalhar com o DNA, é o Southern Blotting. Essa técnica, ela é ideal para se trabalhar com uma quantidade grande de DNA, em que se quer analisar se há ou não a presença de um gene específico, ou de uma sequência de DNA específica. Essa técnica ela se inicia com um gel de agarose, como eu já expliquei como funciona a eletroforese, e depois que a eletroforese é feita, existem algumas etapas a mais para se fazer, para se identificar a presença ou não dessa sequência de DNA na amostra que foi submetida à análise. A primeira é a desnaturação do DNA. O gel onde ocorre a eletroforese é um gel um pouco diferente, porque ela é tratado com uma solução alcalina que leva à separação da fita dupla de DNA em fita simples. E esse DNA ele tem que estar em fita simples para que as próximas etapas elas ocorram. Depois que o DNA já está em fita simples, o DNA que está no gel, ele é transferido para uma membrana de nitrocelulose. Se coloca essa membrana de nitrocelulose ou de nylon sobre o gel, se coloca papel sobre o gel e é colocado uma pressão entre os dois para que o DNA que está no gel seja transferido para essa membrana e essa membrana então ela é aquecida ou levada à radiação, dependendo do tipo de material que essa membrana é constituída, para que esse DNA se conecte de forma permanente a essa membrana. Depois, essa membrana ela é tratada com uma sonda hibridizadora. O que é essa sonda hibridizadora? São pedaços de DNA isolados com uma sequência conhecida que se deseja identificar se a sequência complementar aquele DNA ele está presente ali na amostra. Então, obviamente, se eu coloco o DNA fita simples junto com outros DNAs fita simples, os que forem complementares, eles vão se anelar, eles vão se parear. E o que não é pareado, depois é lavado dessa membrana e se coloca essa sonda sobre raio-x ou se ela tiver sido corada de outra forma, para se determinar se ocorreu pareamento ou não. Se ocorreu pareamento, deu positivo para a identificação daquela sequência que está se buscando. Se não apareceu nada no raio-x, significa que aquela sequência que está se
procurando descobrir se está presente ali ou não está presente, porque não houve pareamento do DNA. Então, mais uma vez, só para mostrar as etapas, elas parecem um pouco complexas, mas na verdade elas não são. Aqui está o gel, né, com a amostra de DNA, ela sofre uma eletroforese. Nesse gel aqui, o DNA ele vai se separar em fitas simples, depois se transfere o DNA do gel para uma membrana e depois essa membrana é colocada junto com uma sonda e se houver DNA que seja complementar ao da sonda, ele vai se anelar e vai ser identificado pelo raio-x que se faz dessa sonda. Então, eu consigo identificar se um gene específico está ali presente naquela amostra de DNA. E aí vocês conseguem perceber que existem muitas aplicações, né? Eu consigo identificar se uma amostra de DNA de uma pessoa, se ela tem um gene de alguma doença, por exemplo, usando essa técnica. Serve também como forma de identificar espécies que estão presentes em uma amostra que é muito diversificada, tem muitas origens. Mas como vocês veem, cada uma dessas técnicas elas podem ser usadas em muitos tipos diferentes de aplicações. Isso vai depender de cada estudo, adaptar a técnica para os objetivos que estão sendo pretendidos. Por fim, acho que a técnica ou uma das outras técnicas que também são muito requeridas em laboratórios de biologia molecular, é a determinação da sequência de DNA. E esse processo a gente chama de sequenciamento. E esse processo ele é semelhante, ele é um pouco parecido com a PCR, só que nos ingredientes dessa PCR vão ser colocados alguns fluorocromos ou alguns nucleotídeos que estão corados para eu conseguir identificar essa sequência. Quando uma timina aparece, quando uma citosina aparece, eles precisam ter cores diferentes para eu conseguir identificar quando eles aparecem. E, além disso, o processo ele vai funcionar de um jeito levemente diferente, como, por exemplo, no método Sange de sequenciamento, que foi um dos primeiros métodos de sequenciamento que existiu, e que foi usado e ainda é usado por muitos laboratórios, e ele pode ser usado para se identificar regiões de DNA de até 900 pares de comprimento. Então, ele não consegue identificar o DNA completo, assim, uma fita de DNA muito grande. Ele vai identificar pedaços por pedaços, então você tem que fazer isso em etapas. Os ingredientes, como eu disse, são similares àqueles usados na PCR, só que existe uma diferença. Junto dos ingredientes é colocado alguns nucleotídeos que são terminadores de cadeias, são dideoxinucleotídeos. Aqui seria um nucleotídeo normal, que tem um oxigênio aqui ligado ao carbono 3'. Já o dideoxi, ele não tem esse oxigênio. E como esse oxigênio, essa hidroxila, que é o oxigênio mais o hidrogênio, nessa região, ela é necessária para a cadeia ela se alongue, que a polimerase consiga alongar a cadeia, conectar um novo nucleotídeo nessa ponta, sem o oxigênio, a cadeia para de crescer. E esse é justamente o objetivo, criar DNAs com vários tamanhos diferentes. Depois de vários ciclos em que ocorreu o alongamento do DNA, vai aparecer DNAs de vários tamanhos diferentes, vários comprimentos diferentes. Cada um deles parou em algum ponto e cada um deles vai ter uma coloração dependendo do último nucleotídeo que foi incorporado nessa cadeia. Então, esses fragmentos eles são submetidos a uma espécie de gel, também um tipo de gel, que vai determinar o tamanho dele e qual fragmento que estava na ponta. Então, eu vou conseguir identificar, dependendo do tamanho da coloração de cada um desses fragmentos, qual é a posição dos nucleotídeos na sequência. Tudo isso vai ser analisado por bioinformática, vai produzir esse cromatograma que a gente consegue ver aqui melhor. Olha, cada um desses picos aqui representa a identificação
de uma das cores que foram analisadas naquele gel, naquele processo lá. E eu não citei antes, mas isso aqui é feito separadamente. É feito uma reação para timina, uma reação para citosina, uma reação para guanina e outra para adenina. E depois esses grafos, eles são sobrepostos, eles são colocados um sobre o outro e se dá isso aqui que a gente chama de cromatograma. E aí, cada pico desses, de uma cor diferente, eu vou determinar. Quanto maior o pico, maior a certeza de que aquele nucleotídeo está naquela posição. E quanto menor o pico, menor é a certeza. Então, o ideal é que cada um desses picos aqui, eles fiquem o mais alto possível, ou que pelo menos nenhum pico fique sobre o outro. Isso vai determinar uma precisão maior na ordem do sequenciamento. Isso vai determinar aqui o sequenciamento. Você pode fazer isso mais de uma vez para melhorar ainda mais a certeza de que aquele sequenciamento é realmente esse que o aparelho determinou, né? E você consegue identificar a sequência de um DNA, que pode ser um gene que você está pesquisando, ou identificar, essa técnica também pode ser utilizada para identificar qual espécie de uma bactéria, por exemplo, que você está identificando, porque bactérias, como elas são muito parecidas ao microscópio, para você determinar a espécie, você tem que fazer um sequenciamento genético em regiões específicas que são próprias só daquela espécie. E aí eu consigo determinar de que espécie é aquela bactéria que você está analisando. Ou às vezes até mesmo descobrir novas espécies. E esse sequenciamento, o SANGE, ele já é um pouco antigo, embora seja ainda utilizado em muitos locais. Atualmente, a gente tem um sequenciamentos de nova geração, que são um novo conjunto de tecnologias que permite que o sequenciamento seja feito em uma escala maior, em uma velocidade maior e com um custo menor. E, conceitualmente, eles são muito parecidos com as reações SENGE, né, com o sequenciamento SENGE, mas ela é feito como produzir um grande número de pequenas reações SENGE e que vão acontecendo paralelamente e, graças a isso, acelera o processo, né? Grandes quantidades de DNA podem ser sequenciadas de forma muito mais rápida. Então, essas são algumas das técnicas de manipulação de DNA que a gente tem até hoje. Vamos a seguir falar sobre as análises de RNA.